Nós falamos bastante aqui dos políticos, mas vamos dar uma olhadinha nas movimentações da sociedade civil dentro desse contexto de eleições. Setores do agronegócio, ambientalistas, movimentos sociais, associações da indústria médica, entidades empresariais, sindicatos aderiram ao manifesto pró-democracia da Fiesp. O documento será divulgado amanhã e lido no ato marcado para o dia 11 de agosto na Faculdade de Direito da USP. A Thaís Arbex teve acesso ao conteúdo completo e vai contar para a gente sobre essa articulação. Thaís, o que mais chama atenção quando você olha os apoios, porque o texto você já tinha trazido aqui, a gente conhecia. A novidade são os apoios. O que mais chama atenção é essa diversidade. Eu sei que você preparou um material especial para a gente sobre isso. Traz para nós. Pois é, Raquel. Na verdade, o nosso time aí do WW em São Paulo preparou uma tela para a gente ver como é diverso esse apoio a essa carta da Fiesp. A gente já trazia algumas entidades bastante representativas, mas você, no início do jornal, citou. A gente tem, por exemplo, a Central Única dos Trabalhadores, Instituto Marielle Franco, Força Sindical e as outras centrais sindicais, Coalizão Negra por Direitos, e aí tem grupos que normalmente não estariam ao lado dessas entidades, como a Biov, Greenpeace e outros representantes do setor do agronegócio, da indústria farmacêutica. Então, no fim das contas, embora a gente saiba que não tenham algumas entidades muito representativas do ponto de vista empresarial e do próprio agronegócio, a Fiesp conseguiu atingir aquele objetivo inicial. Quando essa carta começou a surgir, quando a ideia da carta começou a surgir, há pelo menos 2 meses, Raquel, a ideia era de uma carta apartidária, uma carta que reunisse uma série de apoios que pudesse falar uma mesma língua sem se associar a nenhuma candidatura presidencial. Então, a partir desses apoios, a avaliação é de que se conseguiu chegar neste objetivo. A ideia, Raquel, até só para complementar, essa carta, como você disse, ela é publicada nos jornais amanhã, será publicada nos principais jornais do país amanhã, será lida no ato na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo no dia 11, junto com aquele outro manifesto em defesa da democracia, mas a ideia dos organizadores é que até o dia 11 eles consigam trazer novas adesões a esse documento da Fiesp, Raquel. Uribe, como a Thaís mencionou, tem entidades importantes faltando aí. Não tem a CNI, não tem a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, não tem o pessoal da indústria eletroeletrônica, não está a ABMAC, a Associação de Máquinas e Equipamentos, o pessoal do Aço Brasil também não assinou, alguns deles sequer foram convidados a assinar a carta, porque a Fiesp já sabia que não topariam. Todo esse espectro está dando uma interpretação até certo ponto equivocada de que está todo o setor empresarial contra Bolsonaro? Você teve um movimento do Palácio Planalto para que eles não aderissem, um movimento justamente também junto à Caixa e ao Banco do Brasil. Então, houve uma movimentação no Palácio Planalto justamente para que essas entidades se mantenham um pouco distantes. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro criou, como ele sempre cria, a questão da politização sobre temas que não tem nada de políticos. Eu já trouxe algumas coisas, quando a gente fala de diversidade sexual, transformado em ideologia de gênero e uma série de coisas. Foi essa a estratégia do Palácio Planalto. É considerada equivocada? Sim, a campanha reeleição, em muitos pontos, considera equivocada, porque o presidente Jair Bolsonaro, há menos de 60 dias das eleições, politizando a economia brasileira e se distanciando de alguns setores que são importantes. Mas há uma avaliação de que agora não é o momento, mas que Jair Bolsonaro, daqui a um mês, volte a conversar com essas entidades. Mas a gente pode ver que o Ministério da Economia e o Palácio Planalto entraram em peso nessa articulação.
E você tem também uma tentativa de retomada desse diálogo. Por exemplo, neste mês mesmo, Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, e Walter Braga Neto, que é o candidato a vice-presidente, vão ao Grupo Esfera, que Bolsonaro renegou este encontro, achou que era pouco representativo e não irá comparecer no dia 11. Então a avaliação é que este momento agora é um momento que os ânimos estão muito exaltados e que não é bom essa discussão. É interessante nessa carta, eu levei ela, depois que a Thais Arbex trouxe os temas, para alguns integrantes da campanha reeleição. E eles ficaram bastante irritados com 3 pontos. Um deles, a questão do bicentenário da independência. Mas é uma crítica justa. O presidente Jair Bolsonaro está querendo politizar uma data e uma cerimônia que é nacional. São 200 anos da independência do Brasil. Não é uma campanha reeleição do presidente de ocasião. E quando elogia o Tribunal Superior Eleitoral por serem eleições seguras e com confiança no mundo inteiro e o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição Federal. Então, são elementos que provavelmente o Palácio do Planalto vai voltar a politizar, vai dizer que são críticas à presidência da República. Mas o que a gente pode resumir é: o presidente Jair Bolsonaro sentiu o golpe e agora está tentando reconstruir os cacos. Me chamou a atenção também essa referência ao 7 de setembro. Eu estava até procurando aqui, Thaís. Ela vem logo no comecinho aí, né? É o 3º parágrafo, se eu não me engano. A estabilidade democrática, o respeito ao Estado de Direito e o desenvolvimento são condições indispensáveis para o Brasil superar os seus principais desafios. Esse é o sentido maior do 7 de setembro neste ano. O governo, então, irritado com o que ele acha que é uma captura dessa imagem do 7 de setembro. Agora, Thaís, vamos falar um pouquinho da Fiesp? A Fiesp de Mário Amato, como eu lembrei no começo, 1989, quem vai esquecer, né, da ameaça de fuga dos empresários brasileiros. A mesma Fiesp de Paulo Scaff, que fez um evento imenso para Lula em 2003, para recebê-lo. A mesma Fiesp, na época de Paulo Scaff, que adotou o símbolo do pato e trabalhou pelo impeachment da Dilma. E agora, uma Fiesp que congrega esse monte de entidade a favor da democracia, mas que sim favorece a candidatura do Lula. Falando claramente, é isso. No governo Bolsonaro, eles atribuem isso à mudança da presença da Fiesp, a saída de Scaff e a entrada de Josué Gomes da Silva, que é filho do finado ex-vice-presidente José de Alencar. É realmente só o Josué que fez tudo isso daí? Qual é a relevância dele? Não, ele tem um papel bastante importante, mas a mudança e a entrada de outros nomes ali na Fiesp também foram determinantes para este movimento. Raquel, essa carta não foi construída única e exclusivamente por Josué. Ela nasceu de conversas de um grupo, como eu disse, há mais de 2 meses, um grupo que está ali dentro da Fiesp, e ela nasceu com um objetivo bastante claro, que era o de fazer uma homenagem, naquele momento era isso que se pensava, a ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial do Tribunal Superior Eleitoral. Havia uma expectativa de que alguns ministros fossem homenageados para que a Fiesp fizesse essa deferência ao Supremo Tribunal Federal, em especial ao Poder Judiciário. Nasceu desse objetivo. No fim das contas, a carta foi ganhando um outro corpo maior, muito por conta dos movimentos do presidente Jair Bolsonaro. No fim das contas, o presidente Jair Bolsonaro, ao se reunir com os embaixadores, a insistir no ataque ao judiciário, ao insistir nas críticas e ataques ao nosso sistema eleitoral e às urnas eletrônicas, fez com que essa ideia original ela ganhasse mais corpo, ela fosse ampliada. E aí a gente viu que nasce um documento como esse, que também traz o 7 de setembro, não à toa. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o 7 de setembro, disse que quer fazer um ato diferente no Rio de Janeiro. E aí, do mesmo jeito que a campanha do presidente Jair Bolsonaro se irrita com as referências ao bicentenário da independência e ao 7 de setembro, essas duas referências não estão ali à toa. Elas estão para dizer que essas datas, que o 7 de setembro sempre foi um ato, um evento, os desfiles militares foram
atos de Estado e não de governo. É basicamente isso que a carta tenta separar, Estado e governo. Carol não, desculpe, Raquel. Não tem problema, daqui a pouquinho a nossa querida Carol Nogueira. Uribe, temos uma outra entidade assinando ali, que é a Anshan. A Anshan representa as empresas americanas no Brasil. Como é que você interpreta essa presença? Bolso. Eu acho que pegou no bolso do empresariado. Essa é a avaliação feita por alguns integrantes do mercado financeiro com que eu conversei nos últimos dias. A questão é que o presidente Jair Bolsonaro, primeiro, aponta para um populismo fiscal neste ano eleitoral, rompendo o teto de gastos, que não existe mais, é um teto de vento, e não seguindo a lei de responsabilidade fiscal. A pauta de Paulo Guedes morreu na praia. As privatizações não foram adiante, as reformas administrativa e tributária morreram no Congresso Nacional. Segundo, as indicações do governo americano, quando o secretário de Defesa americano vem ao Brasil e diz que os Estados Unidos não irão lidar bem com essa questão da possibilidade de uma ruptura institucional. Você teve antes, a agência Reuters noticiou, um agente da CIA, um diretor da CIA vindo ao Brasil e dando esse recado ao governo brasileiro. Informações de bastidor que a União Europeia também não vai aceitar uma ruptura institucional. Então pegou no bolso a ameaça de boicotes econômicos ao Brasil. Então o que a gente vê é que a Anshan dá um pouco força para esse movimento e provavelmente a assinatura da Anshan acabou estimulando outros setores a assinarem. Ou seja, não é só uma questão política, há a preocupação do mercado financeiro e do setor produtivo da possibilidade de, se o presidente Jair Bolsonaro não passar a faixa e houver uma ruptura institucional, a economia brasileira estar sob risco. É que o empresariado não tem voto, né? Eu acho que esse sentido desse manifesto é muito menos de trazer apoio, mas de dissuadir qualquer turbulência no período, ali no momento da eleição. Thaís, Bolsonaro pensa em algum tipo de contra-ataque? Específico em relação ao empresariado ou a essa carta? Exatamente. Tem já um manifesto, né? Um manifesto de advogados a favor de Bolsonaro, inclusive com um número grande de assinaturas. O presidente Jair Bolsonaro tem uma capacidade de mobilização na internet impressionante, mas vai ficar por aí? Ele sentiu o golpe, mas ele já se recuperou e voltou para o ringue ou ainda não? Raquel, o que a gente ouve aqui com bastante frequência em Brasília? Que os ataques ao Supremo Tribunal Federal, ao TSE, ao sistema eleitoral não vão parar. Há uma convicção bastante forte dentro do próprio Supremo de que o presidente vai dobrar a aposta cada vez mais. Ele fez isso essa semana de novo, numa entrevista à Rádio Guaíba. E a avaliação é de que ele não vai parar por aí, que esses ataques eles tendem sim a aumentar. E aí ontem a gente trouxe o fato de o presidente desmarcar os 2 encontros, tanto na Fiesp quanto no Grupo Esfera. Conversando com integrantes da campanha do presidente Jair Bolsonaro, o que deu para sentir, Raquel? Deu para sentir que há um descompasso interno ali, uma ala pensa uma coisa, outra ala acha outra, e eles não estão conseguindo chegar a um caminho comum. O que eu quero dizer com isso? Que a ala da campanha que decidiu desmarcar esses encontros entendeu que foi um erro marcar os 2 encontros, que não era o momento, que não faz sentido ir à Fiesp para encontrar um ambiente hostil, na palavra de um dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, que não faz sentido ir ao Grupo Esfera, que não teria tanta representatividade assim para quem ele precisa falar. Então, há um descompasso. Enquanto esse descompasso ele pesa, ele é preponderante ali na campanha do presidente Jair Bolsonaro, ele fica nesse discurso que desagrada a ala mais política, que é o discurso do ataque, que é o discurso de ir contra a justiça eleitoral. E isso, segundo o diagnóstico de pessoas da própria campanha do presidente, não vai levar a lugar nenhum. Mas ainda é muito difícil, segundo essa avaliação também, tirar o presidente desse caminho, Raquel. Minha sensação é que, olha, já faz algum tempo que esses manifestos vêm sendo falados, que sabia-se que isso ia acontecer e o ápice ainda não chegou. O ápice vai ser dia 21 de agosto lá na São Francisco
dia 11, perdão, obrigado, Thaís, com esse ato de leitura dos manifestos, e a minha sensação é de um Bolsonaro ainda cambaleante nesse ringue.